E agora entrando na reta final, o último bloco do nosso encontro com você aqui na TV Galega, Imagem da Cidade, o nosso programa Mulheres. E conforme já anunciado, destaque vai para a educação infantil, a educação, o ensino fundamental também. Blumenau sendo referência, inclusive, nacional, com um projeto, um trabalho muito importante no que se refere às escolas em tempo integral. E as minhas convidadas, a Marineia da Rosa de Souza, diretora de Ensino Fundamental, e a Simone Noldin Henkels, que é diretora de Educação Infantil da Secretaria Municipal de Educação de Blumenau. Mari, seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite, agradecemos, em nome da secretária, poder estar presente aqui, e falar um pouquinho sobre a nossa educação do nosso município. Pois é, e Simone também conosco, seja muito bem-vinda, tá, Simone? Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui representando a Secretaria de Educação nessa parceria que a gente tem feito do ensino fundamental à educação infantil, pensando num percurso formativo para as crianças da cidade. Muito bom. E aqui brindar também esse reconhecimento, dividir com quem nos acompanha, que Blumenau tem 2 projetos selecionados como exemplo em mapa nacional da escola em tempo integral. Que projetos são esses? Que momento é esse para Blumenau na educação e, ao mesmo tempo, para vocês, professoras também ligadas à educação na nossa cidade, o reconhecimento justamente de toda essa caminhada, todo esse percurso envolvendo esse amor pela educação, Mari, pode começar com você? Então, eu sou diretora do Ensino Fundamental. Em 2024 já estava na secretaria, atuando como coordenadora, inclusive, do tempo integral. Em 2024 a gente pactuou com o MEC, o programa Escola em Tempo Integral. Pactuamos algumas turmas em algumas escolas, porque a gente precisava mapear, primeiro, a infraestrutura, as escolas que tinham índices, que apresentavam os indicadores externos da avaliação, que estavam precisando de um trabalho diferenciado para melhorar e qualificar a aprendizagem dos nossos estudantes. A infraestrutura, se tinham salas, se tinham possibilidades de usar os espaços, porque também quando a gente fala em tempo integral, fala em desenvolvimento integral desses estudantes. E se eu falo em desenvolvimento integral, é respeitar também o desenvolvimento cognitivo, social, físico, intelectual, motor, dessa criança que fica o dia todo dentro de uma escola, de um espaço escolar. E aí a gente fez consultas, olhamos as escolas também com maior vulnerabilidade social, porque também os pais poderem trabalhar e ter os seus filhos um pouco mais tempo dentro da escola e se desenvolvendo integralmente. Instituímos naquele momento em 8 escolas, 13 turmas de tempo integral, de quartos e quintos anos, e uma turma de primeiro ano. Cada escola definiu qual turma, qual os espaços, dentro da parte diversificada, dentro de um currículo integrado. Hoje nós temos o currículo de Rede Municipal de Ensino, e dentro desse currículo integrado adicionamos as partes diversificadas, as disciplinas da parte diversificada. E aí a escola, olhando para o seu PPP, para os seus projetos, para os professores que tinham disponibilidade, cada dessas 8 escolas montaram sua parte da disciplina diversificada, sua grade, a sua matriz curricular, grade no sentido de se eram no mínimo 7 horas, poderia ser no mínimo 7 horas diária ou 35 semanais. E foi muito válido e muito rico, Nós tivemos exemplos naquela época já, em 2024, assim, de um avanço na aprendizagem, no desenvolvimento dessas crianças, quando a gente fazia as avaliações, as nossas diagnósticas nessas instituições. Claro que o nosso sonho era poder ampliar para toda a escola, Mas, infelizmente, a gente não tem a infraestrutura adequada e até realmente pessoas e disponibilidade para trabalhar por mais tempo ali dentro dessas instituições de ensino. Mas hoje nós estamos com, são 17 escolas, são 38 turmas, 792 estudantes. E aí é um privilégio ver todo esse projeto, sendo reconhecido como uma prática exitosa no âmbito de Brasil, O MEC, nós nos inscrevemos no ensino fundamental e educação infantil, e hoje fomos reconhecidos como uma boa prática e vamos estar lá com os nossos projetos sendo divulgados para todo o Brasil. Muito bom. E Simone, e na área da educação infantil, que prática, que projeto é esse que também ganhou essa atenção a mais por parte do MEC?
O nosso cuidado, ele partiu da formação dos professores, né? Porque nós tivemos a oportunidade da Fundação Carlos Chagas fazer uma pesquisa na nossa cidade. A partir dessa pesquisa, nós partimos para o refletir e o replanejar as rotas, né? Então, para qualificar esse atendimento que é oferecido para as crianças. Não só um espaço de cuidado, mas um espaço de desenvolvimento e aprendizagem. Então, a formação continuada do professor foi o foco, né, nessa nossa caminhada. Então, foi feita parceria com a universidade, com a FURB, né? A formação acontece para todos os nossos professores, né? Para os 1.900 professores da educação infantil, né? Em blocos diferenciados, mas nessa perspectiva de qualificar esse atendimento. Onde a gente tem fragilidade, foi pontuado as questões que a gente precisava repensar. Agrupamentos também, principalmente a equipe gestora das instituições, né, que a elas cabem articular toda essa questão do conhecimento, de pensar nesse planejamento, no PPP da instituição, o que vai ser oferecido para as crianças. Então, a equipe gestora focada nesse processo, né, porque querendo ou não, o que a gente oferece para a sociedade, para as nossas crianças é educação, e é uma coisa muito séria. Né? E precisa ser cuidadosamente pensado, cuidadosamente planejado. E o coordenador pedagógico tem um papel essencial nesse processo todo. Então, o coordenador pedagógico, ele recebe um acompanhamento, a gente faz visitas de gestão nas instituições, então, formações em pequenos grupos com o coordenador também, com o diretor sendo partícipe desse processo. Então, é nessa perspectiva da rede trabalhando em rede, né, do planejamento especificamente, que a gente foi contemplado com essa... Boas práticas. Boas práticas, vamos dizer assim. É uma somatória que lá no final, com certeza, a educação como um todo ganha, e as famílias sentem isso também, né? Sim. Esse diferencial, esse acolhimento com qualidade, com zelo e com profissionais cada vez mais capacitados e preparados para estar com os nossos filhos também, seja no momento da educação infantil, como também depois no ensino fundamental, porque essa caminhada, ela só vai para frente, né? Só continua. Nós sempre reforçamos, né? Não é um divisor de águas né, da educação infantil para o ensino fundamental. A criança é a mesma. Então, a gente tem que pensar com muito cuidado nesse processo de transição da educação infantil para a escola. Então, a importância dessa parceria e de olhar para essa criança como um sujeito de direitos, que tem, né, que a educação integral, em tempo integral, vamos dizer assim, e pensando nesse percurso que a criança percorre na educação de Blumenau. Ô Mari, você mencionou antes algumas turmas, né, que realmente fazem parte desse projeto da escola em tempo integral aqui em Blumenau. Existe alguma escola hoje que a escola como um todo oferece educação em tempo integral, ou são turmas dentro da escola que proporcionam essa metodologia? Isso, são turmas dentro da instituição de ensino. E hoje a gente oferece até o 5º ano, os anos iniciais. Então, eu tenho escola que tem um primeiro ano, tem escola que tem um terceiro, um quarto, tem escola que tem primeiro e segundo. É conforme a disponibilidade e a questão da decisão do pedagógico, do grupo, desse gestor, né, do diretor, junto com a coordenação, olhando para os índices de avaliações externas, olhando para as necessidades peculiares, justamente para respeitar esse desenvolvimento do estudante, para garantir os direitos que estão lá nas legislações vigentes, né? A gente vai perceber que lá na frente vai fazer a diferença, com certeza. Já esse percebemos. estar, né, mais tempo ali no espaço educacional. Mas as crianças sentem isso? Depende daquela criança que está vendo seu amiguinho ir para casa, meio-dia, ou vice-versa. Como é que é trabalhado com essa criança que ela vai ficar o dia inteiro na escola, né, um período maior do que os demais amiguinhos da mesma escola? Como é que é trabalhado isso também com essas crianças, com os alunos? Isso é trabalhar já com os pais. Quando se decide, vai ser aberto uma turma de tempo integral de primeiro ano em determinada escola. Até às vezes a própria direção da escola, né, a equipe gestora nos procura, né? Eu tenho uma sala, eu tenho disponibilidade, a gente orienta. Primeira etapa, conversar, chamar essas famílias, conscientizar, porque o integral, além de ter mais tempo na escola, ele é uma obrigatoriedade. Ou seja, a partir do momento que eu pactuo aquela turma, né, que ela é integral, como eu falei, no mínimo 7 horas diária ou 35 semanais. Então, o pai tem que estar ciente que, eu vou matricular o meu filho nesse, exemplo, né, no primeiro ano dessa escola X, eu sei que essa turma é integral. Se eu não quiser, eu tenho que matricular em outra escola. Então, aquela turma, ela já tem cria aquele vínculo. E
Teve já e tem situações que o pai opta, mas aí tem uma outra turma, eu não consigo mais manter no integral, mas é difícil. Ao contrário, acontece, a gente tem fila de espera para aquela turma de tempo integral. E as crianças amam. A gente, quando vai fazer as visitas às instituições, vai fazer os trabalhos, mostra, né, de trabalhos e coisas que acontecem no dia a dia de escola que, né, nós somos convidados enquanto secretaria. A gente vê, né, a felicidade, a interação dessa criança com a escola, com os professores, a família, né? O ano passado eu presenciei, fui no evento de entrega de boletim dessa turma de tempo integral, inclusive era uma turma de primeiro ano, todos os pais presentes, pai, mãe, dentro de sala de aula, conversando com o professor e falando como meu filho se desenvolveu. Realmente, tanto o estudante quanto a família, eles têm que ser envolvidos nesse processo para realmente garantir esse sucesso dessas crianças. Aí a educação garantida, a alimentação também, quando está ali no espaço educacional garantido, segurança máxima para as crianças. Sim, eles têm alimentação de jejum, lanche no dia de manhã, almoço às 11h30, um lanche à tarde e às vezes até um de jejum, um lanchinho no final da tarde. Dependendo a situação, a escola, a vulnerabilidade, a gente também oferece. Toda alimentação, se precisa de transporte, se precisa do professor de apoio, da educação especial, é garantido a esse estudante, né, todos os direitos, né, porque realmente seja de qualidade. Porque quando a gente fala em educação em tempo integral e uma educação integral desse estudante, é justamente isso, é no cuidado do corpo, da mente, do social, do emocional e garantir então as condições básicas para ser de qualidade, né, todos esses desenvolvimentos. Claro. Simone, na educação infantil também é esse termo utilizado, educação em tempo integral, ou é outra forma de receber as crianças que ficam um dia todo, por exemplo, no espaço educacional? Não, nós não usamos, né, não falamos de tempo integral, né, porque a educação infantil se constituiu nesse tempo integral, na verdade, né? Então, hoje a gente tem geralmente as turmas de 0 a 4 anos, que eles são de período integral. Então, isso já está culturalmente instalado na sociedade. As turmas de pré-escola, quando entramos para a obrigatoriedade, que passaram a ter direito a meio período de atendimento, né? Mas extremamente tranquilo as questões, as famílias vão se organizando aos poucos, né? Porque vai se preparando, querendo ou não, né? Desde o momento da matrícula, a família passa a ter conhecimento do tempo que a criança poderá ficar no integral, depois quando atinge a questão do meio período, como que eles vão se organizando. Então, a gente busca também, às vezes nem sempre são as escolas municipais que são próximas dos centros de educação infantil, às vezes são escolas estaduais, e nesse mesmo formato a gente faz esse encaminhamento de transição para a escola, entra em contato com a gestão, dá o período de matrícula, a gente vai orientando as famílias, né, para que isso aconteça da forma mais tranquila possível. Muito bom tê-las aqui, dividir com quem nos acompanha em casa esse assunto e ao mesmo tempo se orgulhar justamente desse cuidado, desse carinho, desse zelo através dos profissionais da educação e que se multiplica agora com esse reconhecimento realmente lá em Brasília. Querem passar alguma informação a mais? Vocês podem ficar à vontade. Não, a gente agradece o convite, a oportunidade de estar aqui, né, falando um pouquinho dessa educação em tempo integral e educação integral em tempo integral. Está na legislação, inclusive, né? Se hoje a secretaria tem tanto no ensino fundamental quanto já tem nesse percurso, né, que já vem de 0 a 3 anos como obrigatoriedade e está no tempo integral, em cumprimento à legislação vigente, né? Mas o ganho maior são para os nossos estudantes e a gente fica feliz desse reconhecimento. Eles é que estão ganhando com isso. Obrigada, Mari. Simone, também muito obrigada por estar conosco. Eu que agradeço a oportunidade, né, e trazer a educação infantil da nossa cidade, que sempre foi, né, e continua sendo referência. Nós recebemos visitas, né, de outros municípios, olhando para a educação infantil pelos avanços que a gente teve também, né, que são desafiadores, né, a gente tem todo um cuidado, é o mesmo calendário para a educação infantil para o ensino fundamental, a questão também, querendo ou não, dar atividade para o professor tem um tempo de estudar, de planejar, essa formação vem, né, que acontece, é oferecida para o professor, dentro do seu horário de trabalho, então também é um diferencial a gente ter essas possibilidades.
atividades, todos os professores, né, atuam na educação infantil, e a questão dos projetos que são desenvolvidos na instituição, para esse foco mesmo de ampliação de conhecimento, porque os pequenos são pesquisadores. Isso é respirar educação em Blumenau. É, exatamente. Obrigada, tá? Obrigada. Gente, terminando aqui o nosso encontro de hoje, também muito obrigada para você que esteve do outro lado nos recebendo, acompanhando os assuntos colocados em evidência hoje aqui na programação da TV Galega. E claro, também aos nossos patrocinadores, entre eles aqui a loja Maria Tereza Moda Mulher, é minha parceira já de muito tempo, também possibilitando sempre, né, vir para cá, utilizar as roupas que a gente coloca também em evidência aqui, nessa parceria tão linda com a loja Maria Tereza Moda Mulher. Um beijo para toda a equipe ali, com certeza, por esse carinho já de tanto tempo. E claro, já ficando aqui o convite, na próxima quarta-feira, um novo encontro com você na Imagem da Cidade, a nossa TV Galega, em mais um programa Mulheres. Até lá, se Deus quiser.